Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como a progressão geométrica ela pode ser classificada. A PG ela pode ser classificada em uma PG constante, pode ser uma PG crescente, uma PG decrescente e uma PG alternante. Mas, como é que eu defino quando uma PG é constante, crescente, decrescente ou alternante? Nós temos que avaliar a razão da PG e também o termo 1, o primeiro termo da PG. Então, quando a PG tem uma razão igual a 1, nós dizemos que essa PG é uma PG constante. Quando a PG é classificada como crescente, eu tenho duas situações a serem analisadas. Para que uma PG seja crescente, ela tem que ter, no primeiro caso, a razão maior que 1 e o primeiro termo maior que 0. Então, se a razão da PG for maior que 1 e o primeiro termo da PG for maior que 0, nós classificamos a PG como uma PG crescente. Outra situação a ser analisada é quando a razão é um número maior que 0 e menor que 1 e o primeiro termo da PG é menor que 0. Então, eu tenho dois casos para quando a gente pode classificar uma PG crescente. Então, quando a razão maior que 1 e o primeiro termo maior que 0, ou quando a razão é maior que 0 e menor que 1, e o primeiro termo da PG é menor que 0. A PG decrescente também tem duas situações a serem analisadas para a gente classificar uma PG como um PG decrescente. A razão é maior que 1 e o primeiro termo menor que 0. Quando isso acontece, nós temos uma PG decrescente. Outra situação é quando a minha razão é maior que 0 e menor que 1 e o primeiro termo da PG é maior que 0. Então, nesses dois casos, nós podemos classificar uma PG como decrescente. Para que uma PG seja definida como PG alternante, a razão da PG ela precisa ser menor do que 0, ou seja, é uma razão negativa. Quando a razão da PG é negativa, ela se torna uma PG alternante. Vamos observar alguns exemplos agora. Então, assim, classifique cada PG em crescente, decrescente, alternante ou constante. Primeira coisa que a gente precisa analisar é a razão da PG, porque quando a razão é igual a 1, a PG é constante. Quando a razão for menor que 0, a PG é alternante. E quando a razão for maior que 1 ou estiver entre 0 e 1, nós temos que analisar as situações para definir se ela é uma PG crescente ou uma PG decrescente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa PG aqui, ó, que eu tenho a PG dada por 5, 5, 5, 5, 5, é calcular a razão. Então, aqui, a razão vai ser o segundo termo pelo primeiro, 5 dividido por 5 igual a 1. Então, quando a razão é igual a 1, nós temos que a PG é uma PG constante. Então, essa PG é constante. Então, nessa situação, nós temos que a PG é constante. A segunda progressão geométrica que é dada aqui, nós temos o primeiro termo menos 8, o segundo menos 4, o terceiro menos 2, o quarto menos 1, o quinto menos 1 meio. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é avaliar a razão dessa PG. Então, a razão da PG aqui, eu vou calcular, vou dividir o segundo termo, menos 4, pelo primeiro termo, para eu achar a razão, como a gente viu na parte anterior da aula. Menos 4 dividido por menos 8 vai dar uma fração, porque o 4, né, é um valor menor do que 8, então eu vou simplificar essa fração, vou dividir tanto o 4 quanto o 8 por 4, que 8 é múltiplo de 4. E 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. E o menos do numerador com o menos do denominador vai ficar positivo. Então,
A razão dessa PG é meio. É uma razão que está entre 0 e 1, ou seja, meio é um número maior que 0 e menor que 1. Então, essa PG pode ser crescente ou decrescente nesse caso. Só que para eu definir se a PG é crescente ou decrescente, eu vou analisar o primeiro termo, que é menos 8. Menos 8 é um termo negativo, ou seja, A1 é menor do que 0. Quando eu tenho a razão entre 0 e 1 e A1 menor que 0, nós temos uma PG crescente. Então, nesse caso, a nossa PG, ela é uma PG crescente. Vamos para mais alguns exemplos. Então, aqui eu tenho a PG menos 3, menos 9, menos 27, menos 81 e menos 243. Vamos verificar qual a razão dessa PG. Que é igual a menos 9 dividido por menos 3. 9 dividido por 3 vai dar 3, né? E como eu tenho menos no numerador e menos no denominador, menos com menos vai dar um sinal positivo. Então, a razão desta PG é igual a 3. 3 é um número acima de 0, então, que aqui é maior do que 0. E agora a gente vai analisar maior que 0 não, maior que 1, que a razão a gente sempre vai tomar como base 1, porque a gente está trabalhando com PG. Então, que é maior do que 1. Então, 3 é um número maior que 1. A1 é igual a menos 3. Então, menos 3 é um número negativo. A1 é menor do que 0. Então, eu tenho que a minha razão é maior que 1 e o primeiro termo da PG é menor do que 0. Então, eu posso dizer que essa PG, quando eu tenho essas duas situações, ela é uma PG decrescente. E nós temos agora o último caso aqui, que eu vou calcular a razão aqui, que vai ser menos 1/5, que é o dividido por 1/25. Né? Quando eu tenho divisão de frações, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, menos 1/5 que multiplica 25 sobre 1. Então, menos 1 vezes 25 dá menos 25. 5 vezes 1 dá 5. E menos 25 dividido por 5 vai dar menos 5. Então, a minha razão nesse caso aqui é menor do que 0. Então, quando eu tenho uma razão menor do que 0, sempre nós vamos ter uma PG alternante, ou seja, ora um termo fica positivo, ora ele fica negativo. Então, nós temos essas 4 classificações da PG e temos que analisar as condições para definir se a PG é constante, crescente, decrescente ou alternante.